Oi, gente! Hoje eu vou fazer aqui com vocês um vídeo de um passo a passo de uma montagem de um bolinho de ninho com morango. Eu já tinha começado aqui, né, a montar ele, aí eu resolvi gravar, então eu já tinha colocado essa base aqui, tirei e tô colocando de novo aqui pra vocês verem realmente o passo a passo. Eu tô montando ele na mesma forma que eu assei. Ele é um bolo que ele foi assado, eu dividi a massa em duas formas, do tamanho de 10 de altura por 17 centímetros de diâmetro. É um bolo que eu vendo no tamanho de 2 quilos. Então, uma das partes da massa eu cortei ao meio, e a parte que ficou de baixo, né, a parte do fundo do bolo, é a primeira que eu coloco aqui, para depois, quando eu virar o bolo ficar com a base reta, né, a base não, a superfície dele reta, né. Então, eu coloquei essa parte aqui cortada, molhei o bolo com aquela caldinha base mesmo, de água e leite condensado, e fiz uma cinta de contenção. Quase todos os meus bolos eu faço cinta de contenção, mas os de morango com leite ninho, principalmente, sempre eu faço. Porque o morango, como todo mundo sabe, é uma fruta que solta muita água, né? E o recheio de leite ninho, ele é um mousse, né? Então, se soltar muita água ali, né, misturado com o mousse, eu tenho medo dele dar uma desandada. Eu não acho que dá, né? Mas, para minha segurança, eu prefiro sempre fazer a cinta de contenção com o chantilly. Então, eu bato o chantilly, bati o meu chantilly com leite ninho normal. Só que não precisa de hidratar, né? Coloquei na manga ali e faço a cinta, que é essa cinta que vocês estão vendo aí. Eu faço umas 2 camadinhas ali em volta mesmo, né? Da forma mesmo, pra dar uma altura. E depois que eu coloco o recheio, se precisar, eu ainda faço mais uma bordinha ali por cima. Cortei os morangos, ao meio, porque eu gosto deles assim. Gente, eu passei daquela fase de ficar picando morango. Quando eu comecei a fazer bolo, eu picava os morangos, né? Colocava na peneira com açúcar para sair toda a água. Não acho hoje que tem necessidade disso, mas é bem pessoal, né? De cada confeiteira que gosta de fazer. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Então, eu faço os meus assim, deixo lavadinhos, eu higienizo eles primeiro, deixo de molho na água com vinagre. Aí depois eu dou outra enxaguada nos morangos na água e seco. E cortei ele ao meio e coloquei uns granulé ali da Melken, né? Porque eu acho que super combina um chocolate branco, pode ser o laca, né, também. Quando eu tenho laca, eu coloco laca no recheio. Coloquei o meu mousse de leite ninho, que tem receita aqui no canal, tem receita dessa massa maravilhosa, tem receita desse mousse, vou deixar linkado aqui pra vocês na descrição, essas receitas. E acertei ali o recheio, né, e coloquei a outra camada de massa. Agora, a gente faz novamente aqui por cima a cinta de contenção. Essa última cinta de contenção, eu já faço ela até a bordinha ali mesmo, né, o finalzinho da forma. Porque normalmente a parte de baixo, se eu for colocar uma quantidade maior de recheio ou um recheio mais pesado, eu coloco sempre nessa parte aqui, que é o segundo recheio, porque depois quando eu virar o bolo, o recheio mais pesado vai ficar embaixo, né? O mais leve em cima, ou a quantidade maior embaixo e a quantidade menor em cima. Apesar de que depois que você vira, dá uma proporção igual de recheio para ambas as partes. Mas vamos supor, se você for fazer um brigadeiro junto com esse mousse, o brigadeiro você coloca por último, porque o brigadeiro tende a ser mais pesado do que o mousse, certo? O processo aqui é o mesmo, venho com os morangos cortados ao meio, vou colocando eles aqui. Vou colocar o granulé também novamente, né, aqui junto com os morangos. O morango sempre em contato com o bolo. Agora, eu venho com o mousse novamente, vou espalhar ele aqui. Se precisar aqui, se tiver passado por cima, a gente passa mais um pouquinho ali do chantilly, para fazer mesmo aquela cinta. Que essa outra massa eu quis cortar aqui com vocês, para mostrar para vocês a qualidade dessa massa. Essa massa tem receita dela aqui no canal, é a nossa massa de baunilha, massa branca. Essa massa, ela é perfeita, ela é muito estruturada, ela dá para você fazer um bolo bem molhadinho e o bolo ainda fica super intacto, super estruturado, porque ela realmente é uma massa muito boa, muito versátil. E a qualidade dela e o sabor dela, gente, ela é incrível. Olha aqui que massa mais perfeita.
Como eu falei pra vocês, eu asso sempre em duas formas, né? Eu divido e asso em duas formas do mesmo tamanho. E nessa, uma parte eu divido em duas e a outra eu uso como base. Então, essa aqui que eu cortei agora, eu só tirei a tampa dela ali de cima mesmo pra nivelar, pra ficar igualzinho. A primeira base do bolo, eu coloco sempre o primeiro, pra na hora que eu virar, eu ter a parte de superfície do bolo, a parte de cima do bolo, lisinha, retinha. A forma que eu asso, que eu uso o bolo sozinho, que no caso é essa parte que eu só tirei a tampa, eu gosto de sempre colocar por baixo, porque eu já acho que fica um bolo mais estruturado ainda. Porque é uma base firme, né? É uma base, eu tenho isso na minha cabeça de que é uma base mais resistente. Então, por isso, eu posso colocar ela embaixo. Molhei aqui novamente, né? Normalmente os bolos de morango a gente não molha muito, porque o morango já solta muita água. Então, já molha. A minha forma, ela tem 10 de altura por 17 centímetros de diâmetro. Então, o bolo sempre passa um pouquinho, meus bolos sempre ficam nessa média de tamanho. 12 centímetros de altura. Eu peguei essa parte aqui para mostrar para vocês a qualidade dessa massa, que tem receita aqui no canal. E eu vou deixar o link da receita da massa para vocês. Tem a massa de chocolate também, que é uma delícia. Tem a massa de baunilha. Tem o recheio do mousse. Olha só. Branquinha, fofinha e muito saborosa. Então, é isso, pessoal, a montagem desse bolo. Vou deixar aqui para vocês. Eu fiz ele como um bento, né? Ele, depois de pronto, ele ficou desse jeito. Ele era um bento, modelinho que a cliente pediu. E eu resolvi, de última hora, gravar essa montagem para vocês. Espero que tenham gostado.